encontro ao vivo aqui no nosso canal. É sempre uma alegria muito grande, né, a gente poder falar de temas aí tão importantes, e hoje o tema vai ser muito sério, porque a gente vai falar sobre esse show da Lady Gaga que vai acontecer no Rio de Janeiro no próximo sábado. Isso traz aí para todos nós aí muitos motivos de preocupação. Por quê? Trazem muitos motivos de preocupação, porque na última vez que a Madonna esteve no Rio de Janeiro e fez um show, logo depois aconteceram algumas das coisas mais estranhas que o nosso país já viu. Então a pergunta que nós fazemos hoje é: será que Lady Gaga está vindo ao Brasil para fazer mais uma vez um ritual em vez de um show? Porque eu acho que você que estudou 5 minutos sobre esoterismo, você sabe que isso que essas pessoas fazem no palco não são shows, mas são rituais, né? Veja toda a simbologia, veja o conhecimento que essas pessoas têm sobre esses exóticos tópicos. Então, essa é uma preocupação real que surge para quem não tem amnésia, para quem se lembra muito bem do que aconteceu na véspera do show da Madonna e o que aconteceu depois do show da Madonna, quando ela fez um show no Rio de Janeiro, inclusive nessa semana em que a Lady Gaga vai fazer provavelmente o maior show da sua vida, a gente viu que a Madonna publicou um clipe sobre o show que ela fez no Rio. Esse showzinho estranho aí que a gente está comentando, né? Então, meus amigos, esta é a nossa reflexão de hoje. Será que um novo portal será aberto? É um assunto muito controverso, delicado, sensível. Você pode não acreditar nisso, ninguém vai exigir que você acredite, mas fato é que essas pessoas acreditam, que essas pessoas fazem, que essas pessoas praticam, que essas pessoas se envolvem, que essas pessoas estudam. E nós sabemos hoje, por depoimento deles mesmos, né? Eu nunca fiz nenhum pacto, nenhum ritual desse. Mas quem fez já falou muito sobre isso. E a gente hoje vai trazer alguns desses depoimentos de algumas das celebridades mais icônicas do planeta Terra que falaram abertamente sobre a realização desse tipo de ritual e desse compromisso espiritual que é formalizado oficialmente, muitas vezes envolvendo até o sangue da pessoa. Vamos tratar de um assunto, é um assunto muito sério. Por isso, excepcionalmente hoje, eu gostaria de fazer uma oração no início dessa aula, tá bom? Eu gostaria de que todos vocês que são pessoas de oração também orassem junto com a gente, tá? Cada um ore aí o que Deus colocar no seu coração. Senhor Deus, nessa quarta-feira, dia 30 de abril, entramos na Tua presença, Pai, agradecendo por tudo, por toda a provisão, ó Deus, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem nos dado aí de provisão. E entramos, mas também reconhecemos, ó Deus, a nossa condição pecadora e limitada, por isso venha com o Teu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, lava-nos com a água da Tua palavra, purifica-nos com o fogo do Teu Espírito, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da Tua palavra. Na condição, Senhor, de Filho de Deus, tendo recebido o poder de ser feito filho de Deus ao crer no nome de Jesus, conforme o capítulo 1 do Evangelho de João nos garante, eu decreto em nome de Jesus o cancelamento de qualquer obra de feitiçaria contra nós, de qualquer ataque espiritual contra nós, em nome de Jesus, porque a palavra diz que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar. E a Bíblia diz também que o Senhor nos esconde no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Por isso, esconda-nos nesse momento, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Decretamos o cancelamento de qualquer obra espiritual contrária nessa tarde e guarda-nos, ó Deus, no teu esconderijo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Muita gente me pediu para comentar sobre o filme Under the Silver Lake, tá? E hoje nós vamos fazer uma análise parecida com a desse filme. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o filme Under the Silver Lake, ele é um filme que vai tratar de uma história de um rapaz, né, ou o Mistério de Silver Lake. É um rapaz que ele começa a conseguir identificar sinais esotéricos, ocultos, nas músicas, nas imagens, nas propagandas, né? E é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Lembrando a vocês
eu na condição de cristão não me sinto nem um pouco feliz e alegre em te indicar um filme que logo no início aparecem cenas de pessoas despidas, tá? Então, fica esse alerta para você. Os primeiros 20 minutos do filme aparecem algumas cenas que, para quem tem profundidade espiritual nas coisas de Deus, isso funciona como uma criptonita, tá? Quem jejua, ora, lê a Bíblia, pratica a Bíblia e busca o Espírito Santo de Deus, assistir esse tipo de cena vai trazer aí uma criptonita para você ou atrapalhar a sua comunhão com Deus. Então, estou partindo do princípio que a gente está lidando com pessoas maduras e sábias, então tome muito cuidado caso você assista esse filme. Eu, graças a Deus, assisti esse filme ao lado da minha esposa e ela foi testemunha que as cenas mais controversas, assim a gente poderia dizer, eu pulei, ou nós pulamos em conjunto, né? Porque eu não quero baixar o nível de comunhão que eu tenho com Deus, né? Pelo contrário, eu quero aumentar sempre. Então, tem obras, né, de produção cinematográfica que são verdadeiras arapucas para quem tem comunhão com Deus. Então, tome muito cuidado ao consumir esse tipo de obra, perfeito? Então você sabe que no próximo sábado, Lady Gaga está agendada para fazer aí um show, né, no Rio de Janeiro. Show gratuito, né? A gente já pensa assim, qual é o objetivo disso, né? Qual é a finalidade disso? Então, vamos analisar com calma, né? Então, eu não sei se você viu esse detalhe, mas Lady Gaga exigiu que as luzes do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, fossem apagadas. Disseram que foi apenas para ela manter a sua privacidade. Será que exatamente foi isso? Então, quando você analisa o fato de que ela exigiu escuridão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e no show anterior, eu não sei se você sabe disso, ela solicitou 6 lhamas e ela exigiu num documento de 30 páginas que as lhamas não poderiam ser mancas. Quem conhece o livro de Levítico sabe que para serem usados em contexto ritualístico, os animais não poderiam ter defeitos, manchas, máculas ou ser coxos ou mancos. Então esse detalhe aqui nos revela um profundo conhecimento espiritual por parte dela. Obviamente, ela vai dizer que era tudo uma brincadeira, que ela teria colocado esse tipo de exigência só para garantir que os produtores do show iriam ler as 30 páginas. Eu acho que é uma excelente desculpa para quem quer fazer algum tipo de coisa controversa com essas 6 lhamas, né? A Lady Gaga também declarou que o seu show em Copacabana, que vai acontecer conforme está agendado, se Deus permitir, no próximo dia 3 de maio, sábado, será o maior show da sua vida, né? E segundo rumores, a gente tem isso documentado aí na internet, o outro show que ela fez aqui no Rio, anteriormente, ela gostou tanto do show, disse que foi uma experiência marcante, que ela tatuou a palavra Rio na sua nuca, para você entender o vínculo que Lady Gaga tem com o Rio de Janeiro, ao ponto de tatuar a palavra Rio na sua nuca. Interessante esse detalhe, né? Mas a gente não pode esquecer que a Madonna também fez um show no Rio, logo depois aconteceram coisas estranhas, e a Madonna já tinha feito um show em Porto Alegre, muitos anos atrás, um show recheado de simbologias ocultistas, tá? Então, da mesma forma que no filme O Mistério de Silver Lake, ou Under the Silver Lake, que para mim é um dos filmes mais incríveis que eu já vi nos últimos tempos, tirando essa parte aí das imagens desnecessárias que mostraram, o personagem do filme Under the Silver Lake, o Sam, ele decifra os sinais ocultos que ele começa a ver nas músicas, nas propagandas, na publicidade, na televisão, até nas embalagens dos cereais, né? Isso nos leva a pensar, será que realmente existe essa elite oculta? A gente sabe, por exemplo, que Aleister Crowley, né, que foi o arquiteto da religião de Telemann, ele, nada mais nada menos, conseguiu moldar completamente a cultura pop, moldando a contracultura, ou os seus primórdios, né, na cultura, no movimento beatnik, né,
os Beats, e depois também no movimento hip, né? A gente sabe da grande influência do Jack Parsons e de uma ordem esotérica que ele liderava a pedido do Aleister Crowley lá em Pasadena, na Califórnia. E a gente sabe que o Jack Parsons fez, junto com o Ron Hubbard, que depois criou o movimento cientológico, do qual participam várias celebridades como Tom Cruise, né, e o John Travolta. A gente sabe que teve uma grande influência em Hollywood, esses movimentos esotéricos, uma grande influência sobre os atores, as atrizes, os cantores, as cantoras e toda a indústria do entretenimento, né? Então, a gente sabe que a influência esotérica nessas celebridades é muito grande, né? Basta você ver a simbologia esotérica que essas celebridades usam, né? E isso, eles estão, eu já vou dar um spoiler para você, obviamente, preparando aquilo que Aleister Crowley chamava de a Era de Horus, ok? Então, todos esses símbolos de corujas, de triângulos, de olhos, obeliscos, isso nos lembra não apenas o filme Under the Silver Lake, mas nos lembra também de Olhos Bem Fechados, que foi o último filme do Stanley Kubrick, e o filme The Neon Demon, né? O Demônio Neon, que é um filme também grotesco aí. Muito cuidado ao assistir esse tipo de obra, tá? Então, essas lhamas que a Lady Gaga pediu no último show, a declaração dela de que esse show vai ser o maior da sua vida, a tatuagem na sua nuca do Rio de Janeiro e algumas confissões perturbadoras de celebridades que fizeram esses acordos espirituais, obviamente vão alimentar aí várias teorias mirabolantes, né? A gente vai analisar isso tudo agora. A gente vai tentar decifrar essa visita da Lady Gaga, conectando com o show da Madonna, conectando com o legado de Aleister Crowley, Jack Parsons, Ron Hubbard, e essa simbologia de coruja, lhama, tatuagens estranhas, caos climático e meteorológico, né? Pactos esotéricos como um sinal de uma implementação da agenda crowleyana da Era de Horus, né? Então, a Lady Gaga, né, musa da escuridão simbólica, né, a Mama Monster, né, como é chamado, é uma figura ali altamente parecida com aquilo que a gente vê no filme Under the Silver Lake, né, onde os artistas são funcionários de uma elite que quer avançar uma agenda oculta. Deixa eu só agradecer o Cristiano Araújo e pedir perdão a ele, porque eu não sei o que aconteceu na plataforma, mas os apoios que ele deu ao canal ontem sumiram. Eu não sei porquê, peço perdão, não foi culpa minha, foi da plataforma, né? E ele fez o superchat ontem, eu não consegui ver. Já quero dar o crédito aqui, ele perguntou, né? Por gentileza, o que o senhor acha do conteúdo do Alex João, tá? O nome de um cara americano que é importante a gente tomar cuidado na pronúncia do nome dele. Eu acho o trabalho altamente controverso, mas ele acertou muita coisa. Muitas coisas que a gente está vendo hoje, em 2025, ele falou em 1995, o que é surpreendente, tá? E ele está perguntando se na Arca há estudos sobre estoque de alimentos. Não, existem aulas sobre estoque de alimentos e a gente tem ali o curso Relocação Estratégica, onde tem 9 aulas relacionadas a esse tema, não especificamente sobre estoque de alimentos, mas muitos dos temas relacionados, tá bom? Então, perdão aí, Cristiano Araújo, eu não sei o que aconteceu, mas pelo menos hoje aí consegui ler a sua mensagem, tá? Voltando aqui à nossa análise, né, ao nosso estudo, essa perspectiva do show da Lady Gaga está me preocupando por vários motivos. Você sabe que tanto Porto Alegre quanto o Rio de Janeiro estão naquele plano, né, da Fundação Rockefeller das cidades resilientes. Isso é preocupante também, né, porque Porto Alegre já teve a sua experiência lamentável, negativa, climática. Será que algo está chegando para o Rio? Provavelmente não, espero que não. Mas vamos ficar de olho, né? Porque realmente o negócio tá estranho pra caramba. Então, quando você olha clipes da Lady Gaga como Born This Way, né? Os olhos iluminados, né? Os símbolos ali ocultos para serem decifrados,
A gente vê a Madonna, por exemplo, quando ela fez um show em Porto Alegre, muitos anos atrás, usando vários pentagramas, né? Remetendo aquelas festas bacanas do filme De Olhos Bem Fechados, né? Ou quando a gente olha o filme The Neon Demon, né? Onde modelos são entregues para essas entidades espirituais ali, em grandes rituais, né? E aí a gente vê esse paralelo, né, com os clipes onde Lady Gaga, por exemplo, e Madonna representam uma espécie de morte simbólica, né? A gente sabe que quase todas as religiões, a iniciação envolve essa ideia de morrer e nascer de novo. Aí você fala, Daniel, você está falando de esoterismo, de ocultismo? Não, eu estou falando do cristianismo, né? O cristianismo, o batismo, representa o novo nascimento. Representa você morrer e nascer de novo, né? Então, não é só no esoterismo e no ocultismo que tem esse negócio de, para você entrar na nossa religião, você tem que morrer e nascer de novo. Obviamente, na maçonaria vai ter isso também, mas no cristianismo tem, né? Você passa pelo novo nascimento, então isso é normal. Agora, tem um novo nascimento para as coisas de Deus e tem um novo nascimento sombrio, de coisas mais ocultas, né? Mais da escuridão. Falando em escuridão, é por isso que a simbologia da coruja é tão importante. Não só nesses filmes que a gente citou, mas também dentro do esoterismo, né? Por quê? A coruja, ela é uma das poucas aves que tem visão como a nossa, visão binocular, olhos na frente, e não na lateral da cabeça, como é o caso das águias, né? Então a coruja, por ter um olho muito grande, ela é um animal de caçador de hábitos noturnos. E por isso ela consegue, devido ao seu olho muito grande e à sua visão binocular, enxergar na escuridão. Ou seja, ela consegue transitar nas trevas. É por isso que a coruja é muito usada como um símbolo do conhecimento sombrio, ou do conhecimento oculto, ou do ocultismo como um todo, tá? Então, a gente pergunta com base nisso tudo, será que Lady Gaga veio não para fazer um show, mas para fazer um ritual? Será que ela vai usar a própria força esotérica que a cidade do Rio de Janeiro já tem, né, para lançar algo, né, no mundo espiritual? A gente sabe que Crowley, né, por meio da sua religião Telema, a gente sabe que Jack Parsons, por meio da sua loja da OTO em Pasadena, moldaram Hollywood, moldaram as celebridades. O ritual Babylon Working que Jack Parsons fez, né, junto com Ron Hubbard, atraíram toda a elite de Hollywood, né? A gente sabe que esses grupos atraem, né, estrelas como o Tom Cruise, e isso acabou enraizando o ocultismo nessas celebridades e, consequentemente, espalhando o ocultismo para todo mundo, né? Então, Lady Gaga e Madonna, recheadas desses símbolos crowleyanos, telêmicos, né, triângulos, olhos, estão avançando essa agenda da Era de Horus de Crowley, seja conscientemente ou não. Elas podem não estar fazendo isso conscientemente, mas na prática estão usando os mesmos símbolos e pregando a mesma doutrina, né? A gente sabe que a coruja, por exemplo, aparece muito no filme Under the Silver Lake, né? Tem até uma mulher coruja no filme, que é uma parte grotesca do filme. O filme fica um filme bem pesado nessa hora, né? Porque tem uma mulher coruja que surge do nada e quer pegar as pessoas, né? Que é tipo uma figura que elimina as pessoas, ninguém consegue encontrar. Realmente é um grande mistério, né? Então, quando você olha as joias da Lady Gaga recheadas de corujas, os cenários da Madonna, né? Isso realmente mostra que tem algo a mais. Não é só um entretenimento. Existe uma ritualística aí acontecendo, tá? Então, esse escurecimento total no aeroporto do Galeão, exigido pela Lady Gaga agora, esses dias, quando ela chegou ao Rio de Janeiro, lembra muito aqueles túneis escuros do filme Under the Silver Lake, lembra muito aquelas mansões ritualísticas do filme De Olhos Bem Fechados, e lembra muito no filme The Neon Demon, né, o Demônio Neon, aquela escuridão que era das cenas onde as pessoas eram entregues lá nesses rituais, né? Então, o show antigo que a Madonna fez em Porto Alegre, ela usou várias velas rituais, usou triângulos, usou cruzes, usou uma simbologia muito estranha, tá? Reflete um pouco isso. A gente sabe que a escuridão é uma simbologia, né, das trevas. Existem vários rituais desse que cultuam, né, o oculto, as trevas e a escuridão, e muitos desses grupos viam
a ausência de luz como uma iniciação para essa era de Horus, né? E então, quando a gente olha isso tudo e vê a declaração da Lady Gaga que esse vai ser o seu maior show, a tatuagem na nuca, né, com a palavra Rio de Janeiro, a demanda pelas lhamas, isso obviamente amplifica essa atmosfera ritualística, né? Colocando aí esse show do Rio de Janeiro como algo a ser visto com muita atenção. Acho que era importante a gente até fazer um jejum, uma oração em cima disso, porque o negócio tá bravo, né? A gente sabe que além da coruja simbolizar o ocultismo ou enxergar no escuro, ela também simboliza vigilância, simboliza o monitoramento, simboliza o cuidado, né? E a Lady Gaga, ela parece não esconder os seus vínculos com esse ocultismo. Ela, em algumas entrevistas, usa até a expressão, em vez de falar "eu juro por Deus", ela fala "I swear to Lucifer", né? "Eu juro por Lúcifer", está repreendido em nome de Jesus. Parece que é explícito, né, o serviço que ela está fazendo em favor dessa agenda da era de Horus ou da era de Aquários, né? Que na prática é a mesma coisa. Os clipes, né? Você vê o clipe, ela tem um clipe chamado Judas, por exemplo, onde aparece explicitamente a figura do Baphomet. A gente vê a Madonna também usando várias simbologias do olho que tudo vê, né? Isso vai criar um mapa simbólico que é um texto a ser interpretado. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi na minha vida foi uma palestra do Léo Zagami, que a gente já falou muito sobre ele aqui essa semana e na semana passada. É um cara que foi grau 90 do antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim, foi envolvido com vários grupos esotéricos na Itália, é membro, né, é descendente da família real italiana e britânica, e ele falou que a comunicação da elite é por símbolo. Se você não entende esse símbolo, você não entende o que eles estão fazendo, falando e planejando e programando. Quando você entende esses símbolos, você consegue interpretar o que está sendo preparado, ok? Então, quando você olha um clipe como o clipe Judas da Lady Gaga, ou como o clipe Abracadabra que ela fez, tá repreendido também em nome de Jesus, esse clipe pesadíssimo também, né? Você percebe que ali você tem um mapa simbólico a ser interpretado. Quem é esclarecido e iniciado nisso consegue ler essas mensagens, quem não consegue. Então, muitas vezes, os cristãos, por exemplo, sendo completamente ignorantes nesse sentido, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, examinar todas as coisas e retém o que é bom, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, né, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque não ignoramos seus ardis, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Essa falta de discernimento espiritual da igreja de hoje, essa falta de enfoque da igreja de hoje na área de batalha espiritual, as igrejas hoje perdendo completamente a visão de batalha espiritual, torna o cristianismo presa fácil para esses predadores das sombras, né? Essas corujas e águias das trevas. Eu aqui, com muita dificuldade, estou tentando restaurar esse tipo de visão para vocês, né? Então, os cultos também, não só... por exemplo, quando você olha no filme os rituais com as máscaras, né? No filme De Olhos Bem Fechados, lembram muito os figurinos, né? Que a Lady Gaga usa de freiras invertidas, né? Ou Madonna se apresentando como uma rainha sombria, né? O filme também, The Neon Demon, onde existem rituais em que as pessoas não apenas são entregues para a entidade, mas o sangue das pessoas acaba virando alimento. Isso lembra os shows da Lady Gaga, onde tem essa questão sanguínea também, né? E aqueles encontros da Lady Gaga com uma das maiores ocultistas do planeta Terra, Marina Abramović, né? Participando daquela, não sei se você já viu essas imagens, não vou mostrar aqui que são coisas feias, mas aquela mistura de um evento artístico, mas um evento ritualístico também, em que eles consomem pedaços de outros cidadãos, né? Para tentar dizer de uma forma viável, né? E a gente vê muito essa questão sacrificial também nos clipes da Madonna, né? Então, meus amigos, quando você entende, mais uma vez, aquilo que eu falei no início, que o Aleister Crowley, que se apresentava com a grande besta, né, do Apocalipse, quando ele codifica a religião Telema e a Ordo Templi Oriente, influenciando Jack Kerouac, né, o movimento Beatnik, influenciando os hippies também, você vai ver que eles configuraram
toda uma era recheada de celebridades que praticam e divulgam o esoterismo. O Jack Parsons, que era discípulo do Aleister Crowley, que coordenou durante muitos anos a loja da OTO em Pasadena, que era a loja Agape, eles fizeram um ritual em 1946 chamado Babylon Working, né? Onde eles estavam invocando o espírito da Babilônia, que tá na Bíblia isso, né? Que é a feiticeira escarlate, né? Ou a meretriz vermelha, aquilo que a gente falou muito segunda-feira no Inteligência Limitada lá com meu querido amigo o apóstolo Lamartine Pozella. Mas dentro da interpretação de Aleister Crowley, a Babylon, né, é uma deusa telêmica da libertação e do caos, né? E aí o objetivo era gerar um Moonchild, que era um filho divino, dentro de um ritual ali de magia libidinosa, criaram um Moonchild, segundo Crowley, um filho divino, né? Eles realizaram esses rituais lá nos desertos de Pasadena, na Califórnia, e isso atraiu muitas figuras de Hollywood, atores, diretores, músicos, cantoras, atrizes, e isso aí impregnou toda a indústria cinematográfica e audiovisual e audiofônica com essa simbologia telêmica, né? O Ron Hubbard, né, atraiu depois com seu grupo cientológico, o Tom Cruise, né, transformando Hollywood num grande centro esotérico ali, com figuras como essas aí. Agora, existem pessoas que já falaram abertamente sobre isso? Existem pessoas que já falaram abertamente sobre isso. Quem, por exemplo, Daniel? Eu separei 2 pessoas que falaram abertamente sobre isso, mas para a gente falar sobre essas questões, eu gostaria de já combinar com vocês a primeira meta de likes.